Bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você neste sábado maravilhoso, sábado de sol, sábado de alegria. Para você que me acompanha de todo o Brasil, seja você muito bem-vindo. Um grande abraço de toda a equipe da Night Vila Belmiro. Meus amigos, amanhã você sabe que vai ter um jogaço de bola, Santos e Corinthians, a partir das 16 horas. É um jogo onde o Santos pode realmente virar a chave. E quem sabe a partir daí o Santos começa a crescer, né? E tá na hora de crescer porque a gente tem pouco tempo. Fazendo as contas rápido aí, precisa só de 40 pontos no mínimo para poder escapar da zona de rebaixamento. Meus amigos, após a vinheta do programa, nós vamos falar sobre mais um problema chamado Patrick. O Santos tem mais uma dívida em cima do Patrick. Vamos falar de Gabriel Brazão, que recebeu proposta de 4 clubes, e também de João Paulo, que pode virar moeda de troca. Tudo isso e muito mais após a nossa vinheta. Eu volto já. A partir de agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro. Informações do Santos pra você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Night Vila Belmiro. Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, mais uma vez um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia, obrigado por você prestigiar a Night Vila Belmiro. Eu e o nosso Pepito estamos aqui de domingo a domingo trazendo informação para você do Santos na Night Vila Belmiro. Meus amigos, sempre dando enxadada e minhocas vão aparecendo, só que essas minhocas são problemas para o Santos que não para de crescer. O Santos, se já não bastasse as dívidas que tem, ainda tem mais outra dívida do jogador Patrick. Você sabia disso, não? Rapaz, o Patrick pediu aí... Aliás, o Patrick foi emprestado e olha só que coisa engraçada. O Peixe dividiu a compra do Patrick em 12 vezes e caia de costas, se você quiser. Não foi pago uma parcela. Uma parcela não foi pago do jogador Patrick, e o Santos acumula mais dívida com um jogador caríssimo, um jogador porta-mala sedã, pesadíssimo, que não rende, e compras mal feitas, perdão pessoal, compras mal feitas acabam fazendo com que o Santos tenha prejuízo. O Atlético Mineiro acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para receber o pagamento integral do Santos pela compra do meia Patrick. O jogador pertence ao Peixe, mas está emprestado ao Atlético, onde disputa a Série B. O contrato do jogador vai até o fim do ano que vem. O Santos tem uma dívida, né? Foi parcelado e não foi pago nenhuma parcela. Um jogador que tem salário altíssimo, um jogador gordo que não conseguiu fazer nada, e eu não sei como é que compraram um jogador desse. Quando você tem pessoas de má fé no clube, pessoas que não entendem muito de futebol, dá nisso, né? O Alvinegro acordou com o Galo e a ascensão temporária de Patrick na temporada passada, em contrato no qual se comprometeu a comprá-lo de forma obrigatória em janeiro deste ano. Independentemente de metas, na compra pagaria 12 parcelas de janeiro a dezembro de 2025. E o Santos até o presente momento não pagou nada. Então é mais uma dívida somada àquelas tantas dívidas que a gente tem, e o Santos vive nesse atoleiro. Meus amigos, outra notícia importante também é a respeito de Gabriel Brazão. O goleiro do Santos está sendo bem visado fora do país e pode receber propostas já na próxima semana. Propostas formalizadas, né, pelo goleiro do Santos. Quem tem interesse no goleiro é o Porto, o City e o Galatasaray. Esses 3 clubes devem fazer propostas. A que mais atenta no momento são 2. O Porto, porque está vendendo o seu goleiro, e o Galatasaray, que já falou, foi o primeiro que falou que tem interesse e vai fazer uma proposta para o Santos Futebol Clube. De momento, pessoal, fica tranquilo, porque não há nenhuma proposta, tá? Mas sim, a informação que deve chegar
na próxima semana, propostas para o Gabriel Brazão. Agora, o Santos está com duas situações complicadas, porque precisa de um goleiro bom. Temos o Brazão, temos o João Paulo. O Brazão é o titular da camisa número 1 do Santos. O Santos precisa de um goleiro bom, mas está cheio de dívida. Aí aparece a questão, né, dos clubes fazerem proposta, e deve ser proposta alta também. Aí o Santos vai analisar. Só que tem um detalhe, da mesma forma que o Brazão vai receber proposta de clubes de fora, o João Paulo pode virar moeda de troca, e o próprio João Paulo sinalizou que pretende jogar em outro clube se houver uma possibilidade para ele seguir a carreira dele. Ele não quer ficar mais no Santos no banco de reservas. Então o Santos tem dois abacaxis para resolver. Primeiro, pessoal, peço perdão que eu tô gripado, tá? De vez em quando dou uma rouquidão aqui, porque eu tô gripado na luta, mas estamos aqui fazendo um vídeo para vocês. O João Paulo pode virar moeda de troca. O próprio João Paulo já falou que se o Santos não tem interesse, ele quer ir, e já está recebendo, né, sondagem de clubes aqui do Brasil. Então o Santos tem duas buchas aí. Se vender o Brazão, tem que ficar com o João Paulo. Se trocar o João Paulo, tem que ficar com o Brazão. Não dá para ficar sem um dos dois goleiros, tá? Então o Santos vive nessa situação terrível, porque precisa de dinheiro, não pode desfazer do Brazão, que é um grande goleiro, mas vai receber proposta muito alta. Tem o João Paulo que está descontente, e se não jogar, já pensa em sair, e tem clube interessado. E o João Paulo pode virar moeda de troca, assim também como o jogador Pituca, que não está bem no Santos. A torcida já não quer mais Pituca. Nos corredores do Santos já se fala na troca, na venda do Pituca, pode virar moeda de troca. Os japoneses têm interesse no Pituca de novo. Isso pode acontecer nas próximas semanas, vista que o Pituca tem um salário muito alto e não está sendo aproveitado no Santos. Outra situação complicada também é de Guilherme, tá? O Guilherme tem sua situação que está sendo avaliada pelo departamento do Santos. O Guilherme que já disse, se não tiver condições de voltar para o Santos, se não tiver meios dele ficar, ele quer sim aproveitar a oportunidade. Primeiro, ele gostaria de ir para fora do Brasil, né? Gostaria de fazer um contrato com árabes, enfim, fazer o seu pé de meia. Em último caso, se não houver, que ele vá para um clube da Série A, clube grande, para ele seguir a sua carreira, tá? Então essas são as indefinições. Agora, de um modo geral, só para você ter uma ideia, o Santos tem dívidas a curto prazo, para não entrar no Transferban, 50 milhões. É isso que você ouviu. 50 milhões o Santos terá que pagar num prazo curto para que ele não corra risco de Transferban. E outra coisa, hein? O Santos também deve contratar jogadores, sim, mas não vai pensando que é grandes jogadores, porque o Santos está sem grana. Então o Santos já pensa em moeda de troca, pensa em jogador pronto e em último caso, aí sim o Santos pode se afundar em dívida de novo, tentando comprar jogadores mais, como é que eu posso dizer, mais prontos, jogadores mais conhecidos, mais talentosos, para ajudar o Santos nessa situação, né? Então, resumindo bem, pessoal, o Santos está num barco meio que com alguns furos, né? E não sabe como vai fazer para resolver. Gabriel Brazão recebendo proposta, Guilherme virando moeda de troca, Pituca vai sair, tem que sair, salário altíssimo, não rende mais, a torcida não quer mais, o Santos já procura negociá-lo. Tem o João Paulo, que também quer sair do Santos, se não resolver a situação dele. E o Santos tem 50 milhões de dívidas a curto prazo, e se o Santos não conseguir pagar, o Santos vai sofrer Transferban. Aí a situação vai ficar pior do que já está. Então essas são as notícias de momento para manter você informado. O Santos está na expectativa aí de negociar jogadores como moeda de troca. Vai
esperar chegar as propostas pelo Brasão, e tem aí as indefinições de Guilherme, Pituca e João Paulo, que serão estudadas e avaliadas no decorrer das próximas semanas. É o Santos que vive momentos complicados, precisando ganhar, tem um grande jogo amanhã no estádio do Corinthians, e conversando com outros amigos da imprensa, a maioria dos caras que eu conversei disseram para mim o seguinte, que acreditam que o Santos vira a chave amanhã. Acreditam que o Santos possa amanhã dar o seu grito de liberdade e começar a crescer. E eu vou falar para vocês uma coisa. O Santos precisa mesmo ganhar amanhã, porque se a gente for analisar com muito menos quando o Santos caiu, o Santos tinha vitórias a mais e caiu. Vitórias a mais e caiu. Só que o contrário daquela época pra cá, nós tínhamos um time lá que a gente não confiava de jeito nenhum. É o contrário desse time que tá aqui hoje, que tem grandes jogadores que podem mudar, jogadores que estão voltando de contusões e podem ajudar o Santos. Então o Santos precisa ganhar, porque eu vou falar pra você, meus amigos, chutando alto, o Santos precisa no mínimo 43 pontos, conseguir 43 pontos para não cair para a segunda divisão. Então não dá mais pra gente empatar, não dá mais pra gente perder, a gente precisa ganhar mesmo, senão a gente vai amargar mais uma vez segunda divisão, né? Então precisamos, eu tô falando aqui no mínimo 43 pontos para o Santos escapar do rebaixamento. Quando eu falo isso, é porque como os clubes lá em cima estão pontuando mais, quanto mais se pontua lá em cima, os de baixo vão ter que dobrar a sua pontuação para não cair, né? Então vamos para a 19ª rodada contra o Corinthians e temos que ganhar, porque se a gente não ganhar, aí sim vai ficar difícil a gente sair da segunda divisão. Aí nós vamos jogar já sabendo que vai ser desespero em cima de desespero. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus. Peço desculpas a vocês aí pela minha rouquidão, que eu tô gripadaço, mas estou aqui trazendo informações para você do Santos. Você que acompanha o canal, deixa o seu like, ativa as notificações, embaixo aí tem o Harp, você clica também para divulgar o canal. E mais uma vez agradeço a sua colaboração, a sua paciência e peço desculpa aí porque eu tô gripadaço e até a voz está com dificuldade de sair. Um grande abraço, meus amigos, fiquem todos com Deus, eu volto a qualquer momento com mais o Santos. Valeu, galera, tchau.